Olha Tudo ele bem? aí, galera. Grande Tiago do O Vale, próprio, meu cheguei. amigo. E, e aí, meu amigo, firmeza? Como é que você Tudo bem, tá? meu amigão? Rogério Brook, que Joia. alegria estar com você aqui. A gente tem se falado tanto esses dias, né? Mas agora aqui também é um prazer para mim, viu? Cara, prazer é todo meu. Estou muito honrado aí com a sua presença aí. Amigo de muitos anos, né? É verdade. Já estava fazendo os cálculos, a Verônica e a Rossana estavam grávida, né? Quando nós conhecemos. O Vitor já está com 8 anos, né? O Tito também, né? Que é da mesma idade. 8 anos, né? Oito 8 anos. anos. 8 anos, bem lembrado. Mas é assim, você já reparou que quando você tem algo duradouro na vida, você nem olha muito para trás, você vive intensamente o presente, você olha para frente, né? Então, às vezes, eu nem sei, 8 anos, joia, mas acho que a gente tem um relacionamento tão legal, né? Que a gente vai olhando para frente, vai aproveitando tudo, né? Pra frente. E assim, é massa, né? É bom falar com você, assim, eu gosto muito daquele. Tenho vários amigos, né? Mas você, falando de você aqui que está aqui hoje, você é aquele cara que nosso pensamento é bem próximo, não é aquele amigo que tudo que você fala é contrário. É aquele cara Verdade. que, quando eu vou falar, você, cara, eu tava pensando nisso também, ah, mas eu também, a conexão é muito boa. É. Gosto muito de sempre falar com você, aprendo muito. Sempre que eu falo com você. Pessoal, vamos apertar esse aviãozinho aí. Vamos aí, É, Tiagão. Vamos apertar esse aproveita e aviãozinho compartilha aí. aí, porque é um privilégio, né? No meio do dia você parar para poder receber um combustível aí para completar a jornada com força. Show de bola. Vamos então completar com chave de ouro, porque hoje vai ser mais um dia fenomenal. Então, pessoal, só mais um recadinho importante. No dia que a gente grava, fica aqui no Instagram e a gente já envia para o meu canal Roger Broker no YouTube. Então, toda essa série que nós tivemos essa semana, semana passada, as próximas que nós vamos fazer, você vai encontrar todas elas já lá no YouTube, tá? Todas que já aconteceu, tá lá no YouTube, Roger Broker, pode ir lá que vai estar lá. Aproveita, pega esse link, eu gosto de mandar muito para as pessoas, né, que precisa de mais sabedoria, ou um amigo, alguém que precisa de conhecer a palavra de Deus. Qual que é a ideia? A ideia não é explicar aqui de forma teológica aqui a palavra de Deus, não, porque quantos quilos de fezes tinha na arca, essa não é a nossa ideia. Né? Não quero, né, quantos litros de água tinha no Mar Vermelho, quantos metros de água. Não quero isso aqui, não. Eu quero só gerar desejo pela palavra de Deus. Só despertar, mostrar para você que a palavra de Deus vai muito mais do que a religião. Que a palavra de Deus ela é um momento de sabedoria. Quando todo dia você abre a palavra de Deus para você ler, aqueles personagens, você vai se identificando. Tem um amigo meu que fala assim, Tiago, toda a palavra de Deus você tem que ver Jesus e você nela. É. Então você tem que se ver na palavra de Deus, tem que ser um espelho para você, tem que vai, né? Então essa é a ideia, não formar teólogos aqui não. Aqui é para você, é só uma pitadinha diária para você falar, caraca, tem isso na Bíblia. Eu posso aprender sobre para o meu negócio, eu posso aprender para minha família, para a criação de filhos, eu posso aprender e crescer nos meus negócios. Pode, tudo isso na palavra de Deus, né? Então eu trouxe esse magnífico aqui amigo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco no final sobre ele, os negócios, né? E ele passar os Instagram, tudo. Mas vamos para a cereja do bolo logo, Thiago. Quem que nós vamos modelar hoje, hein? Então, o papo hoje é um papo bem direto, né? A gente não precisa de muito tempo, mas a gente precisa ser bem direto e simples. E é com Jesus. A gente, a gente viu um homem na terra que era Deus, mas se fez homem para que fosse uma missão realizada, né? Ele foi chamado Deus Emanuel, Deus conosco na terra. E aí eu queria destacar 3 pontos para a gente nesse dinamismo aí de área empresarial, dia a dia, sobre Jesus. Né? O primeiro deles é que ele sabia quem realmente é. Ele sabia, ele sabia. E isso é para a gente vai aplicando. Nós precisamos saber quem realmente nós somos, é o primeiro ponto, o start de tudo.
Sabendo quem nós somos, quem eu sou, aí eu já vou saber qual é a minha missão na Terra. Eu já vou saber o que eu vou realizar. Quem você é. Tá certo que quem nós somos não tem a ver com quem eu fui. Por exemplo, eu sou filho de uma professora, né, e pai metalúrgico, minha mãe é professora, meu pai é metalúrgico. Mas não quer dizer, por um tempo, minha mãe até quis que eu fosse mecânico de máquinas para ser metalúrgico também. Mas o que eu sou não está preso ao meu passado. É claro que nós temos raízes de valores e isso tudo é muito forte, valorizar as nossas raízes. Mas quem nós somos vai determinar o nosso futuro, de para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Então, olha só que legal Jesus. Jesus era filho de Deus, um rei, estava aqui na terra. E aí ele tinha uma missão. A missão é maior do que ele. Às vezes a gente precisa entender isso, porque tem pessoas procurando algo mágico, miraculoso, para poder a pessoa se destacar, para a pessoa ser alguma coisa. Mas, na verdade, nós já somos. Um dia eu ouvi alguém falar assim, eu estou na crise dos 30 anos, alguém que não fez faculdade, alguém que não fez isso, alguém que não é nada. Ora, nós já somos alguém. Nós não somos o que as pessoas querem que a gente seja, mas nós já somos alguém. E alguém importante. Então, primeira questão que Jesus sabia muito claro era quem ele era. E ele era filho de Deus aqui na terra com uma missão. E a missão era maior do que ele. E tem gente que às vezes busca alguma coisa para ser maior do que o que faz. E na verdade, olha que interessante. Jesus, ele tinha uma missão que era maior do que ele. Ele diminuiu para cumprir a missão. Aqui estão alguns pontos. Quando a gente entende quem nós somos, a gente já sabe a nossa missão. Seja como empreendedor, seja como líder, onde Deus te colocou. Você já sabe a missão. Agora, precisa executar a missão. Então, o primeiro ponto, saber quem nós somos. Isso vai determinar para onde a gente vai e o que a gente vai fazer. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né? Aí, olha só, você precisa saber que a missão é maior do que você. A gente está falando de algo grandioso, que se você não for broker, alguém vai ser e vai cumprir a missão dele, mesmo que você não seja. Se alguém for empresário de uma multinacional, se você não for, alguém vai ser e vai cumprir a missão. Então, tem algo que está acontecendo independente da gente. Então, entenda que a nossa missão é maior do que a gente. Não precisa a gente ser maior do que nada. Então, essa é uma questão. Tira um peso de cima de você de buscar algo inovador, único, de você querer ser o único no mundo. Não, nós somos seres humanos muito parecidos uns com os outros. Primeiro ponto. O segundo é o seguinte: se você sabe quem você é, você precisa se posicionar como tal. Jesus era rei, veio à terra, mas ele era rei. Ele se comportava como rei. Ele não se comportava como plebeu. E aí é uma dica para gente. Nós somos príncipes hoje e a gente não pode se comportar como plebeu. A gente tem que se vestir, a gente tem que falar, a gente tem que se relacionar, a gente tem que se posicionar como príncipes. A gente tem que até comer à mesa como príncipes. A gente tem que tratar os nossos filhos como príncipes, dignos de quem nós somos e da nossa missão. Então, Jesus esteve à terra, ele come com peixe, ele é destacado, rei. Ele entra num jumentinho em Jerusalém, mas ele é o rei dos reis. As vestes dele depois foram disputadas por aqueles soldados que estavam ali na crucificação. Então, olha que interessante. Quando a gente se posiciona, sabendo quem nós somos, isso muda tudo. Sabe por quê? Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu já sou e me coloco assim. Não por causa das pessoas, mas por causa da minha missão. Então, uma dica para você aí que é empresário, não sei se é empresário, se é empreendedor, não sei qual é o modelo que você segue, mas deixa eu te falar, o nosso padrão ele é alto, não é qualquer coisa. E aí ele é alto porque a nossa missão é alta, o nosso propósito é alto, o que a gente vai fazer é grande.
não por causa das pessoas, para a gente impressionar pessoas, mas automaticamente, pela nossa posição, pessoas inspiram pessoas. Pessoas ajudam pessoas, pessoas são portas. Então, o segundo ponto é esse. Você é um príncipe ou é um plebeu? É uma pergunta, né? Se posicione de acordo com a sua missão. Jesus fez isso. Tá? Ele diminuiu para ser homem, mas na terra ele era rei. Fazia tudo, mas era rei, totalmente educado, polido em tudo, sábio, manso. Diz lá que ele ensinava não como os escribas, mas com muita autoridade, capacidade, inteligência. Então a gente precisa se comportar, se posicionar de acordo com o que nós somos e a nossa missão. E o terceiro ponto para a gente fechar é o seguinte: a gente aprende com Jesus algo muito interessante, meu amigo. Se você quiser falar, me para aí e vai falando. Muito bom, eu quero ficar caladinho aqui, pode mandar um abraço aí. Não, participa comigo aí. O negócio tá ficando bom. Então, já que você deixou aí, né? Então, já que você me deu 30 segundos aí, pessoal, não deixa de seguir aí. Agora nós vamos falar das redes sociais do Thiago, tá? Não deixa de me seguir aí, Roger Brocker, no YouTube. Essa mensagem vai estar lá para você pegar, compartilhar com seus amigos, com seus funcionários, com seu patrão, com seus parentes, irmão de igreja, onde você for, compartilha esses minutos de sabedoria que faz toda a diferença. Já viu aí o naipe, né? 2, e agora vem a cereja do bolo. É o terceiro e último ponto para nós orarmos. Então, manda brasa aí. Então, olha só, aí você está se perguntando assim, porque a gente ouve muita coisa aí, muita palavra motivacional e positiva. Não estou falando nada disso, eu estou falando de alguém que sabe o que está falando por conhecer e ter experiência. Então, olha só, vamos parar de papo furado, vamos realmente avançar de maneira forte, concisa, firme, porque muita história não enche, não muda nada na nossa vida. Agora, a gente começar uma construção de acordo com o que a gente aprende é o que precisa. Então, eu sou, além de psicólogo, né? A gente tem uma empresa multinacional de inglês, de idiomas, e também eu e minha esposa, né? E também uma outra empresa de serviços de limpeza aqui nos Estados Unidos. Então, a gente trabalha nesses contextos. Tivemos alguns países, mas do que eu estou te falando aqui é algo que qualquer grande líder vai te falar. Tá? Isso é um conceito de grandes líderes. Jesus é um modelo e a gente aprende com ele. Então, a primeira coisa que eu falei, saber quem você é, isso vai determinar a tua missão, como agir e você entender que a missão é maior do que você. Segundo ponto, se posicionar. Se posicione como príncipe, não como plebeu. Se posicione de maneira digna com o que você foi chamado, com o que você vai construir e conquistar. Eu estou começando um negócio. Já se posiciona como o empreendedor que construiu aquele negócio. A tua mentalidade precisa já estar pronta para algo que as suas mãos ainda estão executando. E terceiro ponto e último é o seguinte: escolha uma equipe. Escolha uma equipe. Não trabalhe sozinho, não. Use a sua capacidade para liderar pessoas e levar essas pessoas a construir junto com você. A escolha de uma equipe foi um ponto determinante no ministério de Jesus aqui na Terra. A princípio, ele escolhe 12 homens. E olha que interessante, vamos aprendendo algumas coisas. 12 homens, um diferente do outro. E eles são complementares nessa missão. Eles não são iguais. Não busque pessoas iguais a você. Entenda que as diferenças, elas são complementares e servem para o crescimento da equipe. Jesus chamou, por exemplo, Pedro e André, que eram irmãos, mas eles eram irmãos diferentes. Pedro era muito agitado, afoito. André já era mais comedido, observador. E eles eram irmãos pescadores. Depois ele chama Tiago e João, eram chamados filhos do trovão. Eles eram fortes, entregues, eles eram comprometidos. Os pais deles também eram comprometidos com a mesma missão, né? Zebedeu e Salomé. Depois ele escolhe Mateus, que é Levi, que era uma pessoa capacitadíssima administrativamente falando,
conhecia as coisas de Roma, era coletor de impostos. Chama Filipe, Bartolomeu Filipe era uma pessoa entusiasta, tinha ânimo, vigor na fala dele. Ele chama Tomé, que era totalmente racional, que precisava, analista, ele precisava de uma construção lógica. Ele chama Judas, o Tadeu, chama Judas Iscariotes, até mesmo aqueles que podem nos trair, eles vão nos trair, porque esse é o caráter deles, mas não muda a nossa missão. E Jesus tem um traidor no seu time, e Jesus já sabia. Ele era o camarada que administrava os recursos financeiros, porque ele tinha uma capacidade, ele vem de uma região que as pessoas estudavam muito administrativamente, tinha uma capacidade muito maior do que os outros para essa área. Então, ele traz uma pessoa que ele sabia que ia dar problema, mas enquanto estiveram juntos, valeu o tempo para que aquele tempo fosse cumprido. Então, aí ele chama um outro Tiago e outro Judas, que eram os seus co-irmãos ali, primos. Então, 12 pessoas. Saber se relacionar é uma chave para ter equipe. Saber se relacionar em todos os níveis, com pessoas diferentes, com pessoas capacitadas. Não exigir que as pessoas sejam igual a você. Ora, o melhor líder, o seu melhor liderado, ele vai ser no máximo 70% do que você é. Então não dá para exigir que ele seja igualzinho a você. Então ensinar e se relacionar com todos os tipos de pessoas faz com que a gente seja mais inteligente. Não as pessoas. Que a gente se desenvolva, não as pessoas. À medida que a gente tem habilidade de se relacionar em todas as esferas, nós somos lapidados. E aí as pessoas vão junto com a gente. É a gente, você líder, é a gente que abre caminho para as pessoas. No seu negócio, é você que abre esse caminho para as pessoas. Então, você parar o que você está fazendo na sua empresa, o seu negócio. Porque Pedro é muito agitado, não dá, ensina ele e segue com os outros. Você parar porque Tomé quer que você prove tudo, não dá. Continua andando e prova para ele a parte. Você parar porque Judas tem uma outra ideia diferente de você, não dá. Segue o teu plano e trata individualmente. Saber se relacionar. E alguns especialistas dizem que o nosso nível deve ser 80-20. 80% de investimento do seu tempo com a sua equipe, 20% do seu tempo para resolver problema. Não diferente disso. 80% treinamento e capacidade com o seu time, 20% para resolver o problema. Se você mais resolve problema do que treina o seu time, do que motiva o seu time, do que capacita o seu time, você está próximo ao fracasso. Bem próximo ao fracasso. Show de bola. Isso não foi uma cereja, foi uma jaca em cima do bolo. Tão grande essa cereja. Parabéns, muito bom, foi muito edificante mesmo. Daqui a pouco você vai fazer uma oração para todos nós. Mas me diz aí, como é que está, de forma bem rápida aí, como é que está aí essa mudança para os Estados Unidos, os novos projetos, as empresas que você já toca, se tiver redes sociais, fala aí sobre seus negócios aí, como é que tá a sua vida aí. Deus é bom com a gente, né? E a gente, apesar de a gente não, assim, ter tanta coisa para conquistar, eu preciso valorizar os que Deus já fez na minha vida e o que Ele me deu graça para realizar. E o que Ele me deu graça para realizar até agora, nós temos feito. Sou psicólogo, atendo profissionalmente, maneira clínica, palestras também, mas nós temos um canal que é o Instagram, Facebook, Inglês Além do Verbo To Be, que é uma metodologia única de inglês baseado na vida da pessoa. A gente não traz a pessoa para dentro de uma apostila. A gente traz o conteúdo adaptado à realidade da pessoa para que ela aprenda mais fácil. E aí a gente usa os desbloqueios, a gente tem uma maneira muito, muito simples e prática de ensinar inglês. Inglês além do verbo to be. Segue nas redes sociais aí.
E também nós temos uma empresa de limpeza e serviços gerais aqui nos Estados Unidos. Então, é isso que a gente tem feito. Estamos aqui há um ano, quase um ano e meio, e confesso para você que tem sido muito, muito, muito bom. Você foi naquele avivamento lá, né, de Asbury, lá, né? Estive lá, fui Em 30 impactado lá. segundos aí, fala aí para nós aí, qual foi a O sua visão lá e tal. avivamento é diferente do que as pessoas esperam. Eu penso que Deus fez isso agora justamente para confrontar o ego das pessoas. Muita gente acha que o avivamento tem que ser conforme as expectativas dela. O avivamento é um fogo trazido dos céus para as pessoas e não das pessoas para as pessoas mesmo. Então a gente viu ali Deus operando de uma maneira pura e simples. Não precisa de alguém famoso para estar ali. As pessoas estão ali já há mais de 3, 4 semanas quase, adorando a Deus de maneira ininterrupta. E uma glória de Deus no meu Instagram, Thiago do Vale, você pode ver alguns vídeos de lá. E você retorna a uma essência. Só um detalhe, Thiago do Vale Thiago com 2 E no final, né? TH, Thiago do Vale. Tá. Então, Com você 2 pode E. ver alguns vídeos. Eu acho que é melhor ver do que eu explicar muito, porque é tão puro e simples que talvez as minhas palavras contaminem o que a gente pode ver e ter de experiência ali. Então, dá uma olhadinha nos vídeos que a gente tem ali que você vai entender um pouquinho. Tá certo? Show de bola. Vamos para um momento de oração? Ora por nós aí, abençoa todos que estão assistindo aqui na live, mas milhares que assistem depois também gravado no canal, né, no nosso canal Roger Bloch. Fica lá. Várias pessoas gostam de compartilhar também para os amigos, para os parentes, então a gente já compartilha com a oração também, e eu sei que ela vai alcançar muitos corações. É isso. Pai querido, nós te bendizemos e te exaltamos. Obrigado por enviar Jesus, nosso modelo, nosso referencial. Aquele que se tornou a porta, a ponte, o caminho para que a gente se ligasse ao Senhor novamente. Quero, ó Deus, te agradecer por Ele nos salvar, por se entregar por nós, mesmo nós não merecemos nada. E agora nós somos príncipes, nós somos, ó Deus, herdeiros e co-herdeiros, e queremos em Teu nome viver de maneira gloriosa nessa terra, digna do Senhor e do Teu reino. Nos dá graça na mente, ó Deus, nos atos, no falar, no pensar, no relacionar. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor e que a gente seja realmente uma obra viva, testemunha para a glória do Teu nome. Levanta, fortalece aquele que o Senhor já chamou e que o Senhor já deu uma missão. Ó Deus amado, viva e enche de poder e glória para que executem também o seu chamado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Manda um abraço para toda a família, para a Verônica, para os seus meninos. Obrigado, meu amigo. E sucesso aí em todos os seus negócios aí, que você colocar a mão, onde você pisar, vai ser abençoado no nome de Jesus. Deus abençoe você que está assistindo, sua casa, sua família.